Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos ler mais uma carta, mais um livro, Segunda de Pedro, e nós vamos ler toda essa segunda carta de Pedro, capítulo 1, 2 e 3. Vamos lá? O capítulo 1, ele é um chamado à maturidade espiritual. O verso 1 ao 2, Pedro começa a sua carta também com uma saudação. Simão Pedro, servo do apóstolo Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Olha como é que ele define a fé, igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então Pedro começa a sua saudação, ele se identifica como servo e apóstolo de Jesus Cristo. E ele fala para aqueles que receberam uma fé preciosa como a dele. O verso 3 ao 11, ele vai falar aqui do crescimento espiritual. Ele fala da certeza da nossa vocação e eleição. E aí ele diz que Deus nos deu tudo o que precisamos para uma vida piedosa. Gente, isso aqui é muito precioso. Pedro está dizendo assim, Deus te entregou tudo o que você precisa para viver uma vida piedosa, uma vida bonita, uma vida que agrada a Deus. Se eu e você não estamos vivendo essa vida, não é porque está faltando algo. Deus nos deu tudo. E aí Pedro vai exortar os crentes a crescerem em virtudes. Quais virtudes? Como fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Ele vai falar, nós devemos crescer, ou seja, na caminhada cristã você nunca vai ficar estagnado. Você não pode ficar estagnado. No seu nível de fé, há uma expectativa de Deus que você cresça. E como que eu cresço na fé, pastor? Exercendo fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Toda vez que você se alimenta e essa palavra vai te limpando, ela vai fazendo você crescer. E Deus quer que você cresça. O verso 12 ao verso 15, ele vai falar aqui da certeza da salvação. E aí Pedro busca relembrar os crentes das verdades fundamentais e sabendo que a sua morte está próxima. Então ele está trabalhando em todo momento esse apontamento para a eternidade. Nós vimos isso na primeira carta. Verso 16 ao verso 21, ele fala da autoridade das Escrituras. E aí Pedro reafirma que o Evangelho é baseado em testemunhos oculares e não em fábulas. E as Escrituras são inspiradas por Deus e não têm origem em vontade humana. Pastor, mas não foi homens que escreveram? Sim, inspirados pelo Espírito Santo. Nós temos mais de 40 autores, vivendo em épocas diferentes, culturas diferentes, e a Bíblia não tem contradição. Não tem, pelo contrário, ela se completa. Por isso que o salmista vai dizer, a soma da tua palavra é a verdade. O capítulo 2, Pedro fala sobre o perigo dos falsos mestres. O verso 1 ao 3, ele fala dos falsos mestres e as suas características, e eu preciso ler para você. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Então ele fala, houve falsos profetas antes, ele está falando, existe agora e está existindo nos dias de hoje. Existiu antes de Pedro, durante o tempo de Pedro e vai existir nos dias de hoje. Agora, para que eu não seja levado pelos falsos mestres, eu preciso conhecer a verdade. E aí o que Pedro está nos dizendo? Que falsos mestres vão introduzir heresias destrutivas e vão explorar com palavras enganadoras. O verso 4 até o verso 10, ele fala do juízo divino sobre os ímpios. E aí ele diz que Deus não poupou os anjos que pecaram, nem o mundo antigo, mas salva Noé e Ló. Ele é justo para punir os ímpios e livrar os justos. Essa é a certeza. Nós estamos caminhando para o fim
E Deus vai punir quem precisa ser punido, Deus vai salvar quem precisa ser salvo. Então isso é muito claro. Verso 11 ao 22, nós temos aqui Pedro falando sobre a corrupção e arrogância dos falsos mestres. Ele vai dizer que esses mestres são descritos como arrogantes, imorais e escravizados pela corrupção. E Pedro compara a sua condição a cães que retornam ao vômito. Então, olha no verso 1, vou ler de novo o verso 1 do capítulo 2. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também haverá falsos mestres entre vocês. Então, Mateus 7,15, Jesus adverte sobre os falsos profetas. Judas capítulo 1, verso 4, vamos ler essa carta daqui a pouco. Ele fala sobre falsos mestres infiltrados para perverter a graça de Deus. Gênesis capítulo 6 e 7, Deus salva Noé, e julga o mundo antigo. Então nós devemos estar atento às falsas doutrinas, sabendo que o justo juiz julgará a todos. Capítulo 3, e aí nós terminamos essa carta, nós temos aqui a certeza da volta de Cristo. O verso 1 ao 7, Pedro fala da promessa da volta de Cristo. Pedro vai lembrar os crentes das palavras dos profetas e dos apóstolos. Ele alerta sobre escarnecedores que questionam a segunda vinda de Cristo. Gente, esses escarnecedores estão no dia de hoje. Eu já ouvi tantas pessoas zombando. Ah, pastor, eu sempre ouvi que Jesus ia voltar, ele nunca voltou. Meu irmão, assim como ele subiu, ele vai voltar. Foi o que os anjos falaram aos apóstolos quando Jesus estava subindo aos céus. Eles ficaram com os olhos fitos quando o céu recolheu Jesus. Ele vai voltar. Essa é a certeza. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E aí Pedro afirma aqui que Deus é longânimo, não querendo que ninguém pereça. Por que Jesus ainda não voltou, pastor? Porque Deus é longânimo. E Deus deseja que um número máximo de pessoas sejam salvas. Verso 8 ao 13, ele fala do dia do Senhor. Interessante que essa expressão, nós ouvimos tanto ela no Velho Testamento e ouvimos muito também na teologia paulina. Ele fala que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, mas é paciente. Então Deus é paciente, Deus é longânimo. Não é que Deus demora para cumprir, não. É a longanimidade de Deus para alcançar o maior número de pessoas. E aí ele fala que o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus e a terra serão destruídos, dando lugar a novos céus e a nova terra. Verso 14 ao 18, ele traz uma exortação à santidade e à vigilância. É interessante como Pedro vai terminar a sua carta, trazendo essa exortação. Ele exorta os crentes a viverem em santidade, porque se eu estou na expectativa da volta de Cristo, então eu tenho que ter um andar, uma vida santa, para que eu não fique, para que eu não seja deixado para trás. E ele fala dessa santidade, aguardando e apresentando a vinda do Senhor. Então, é aguardando e apresentando. Eu vou continuar falando. Olha, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. E aí ele encerra alertando contra distorções das Escrituras, incentivando o crescimento no conhecimento do Senhor. Então, verso 17, terminando aqui a carta, a segunda carta de Pedro. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Que forma linda de terminar essa carta, exortando para o crescimento no conhecimento de Cristo. Terminamos mais um livro da Bíblia, estamos chegando no final. Amanhã nós começamos mais um livro, eu quero abençoar a sua vida no nome de Jesus.